Bora começar isso aqui. Antes de mais nada, queria dizer que não sou progressista, não sou de esquerda, não me considero assim, mas também não me vejo como alguém de direita ou conservador. Na verdade, para ser bem sincero, eu não me vejo nem como alguém político, né? Mas como cidadão, eu tenho algumas impressões sobre as notícias e políticos que eu vejo. Então, sobre o caso do Bolsonaro e do vírus, é algo extremamente, uma situação totalmente triste, sabe? O Bolsonaro, desde a primeira semana de 2019, quando ele assumiu a presidência, ele já estava tramando com o Centrão. Isso ocorria mesmo com ele tendo uma base, né, aliada, e ele preferiu mesmo assim continuar com as suas relações com o Centrão e tudo mais. Logo na primeira semana, veja bem, Bolsonaro ele é um político que está há 30 anos no poder. Nunca fez nada significativo, nunca fez nada de bom, de verdade. A única coisa que ele servia era para pegar voto e é isso aí. Entendeu? Ele pegar voto, e quando eu digo pegar voto, o pessoal ia fazer os esquemas lá de votar e tudo mais, e chamavam ele. Ele era um voto a mais, né? Aí, às vezes, um voto faz diferença, né? Então, assim, era para isso que ele servia, para esses políticos. Até porque ele é de uma ala considerada folclórica, entendeu? Uma ala de gente inexpressiva no modo de falar, no modo de se portar, né? Uh, é um reconhecido tiozão, né? E essa figura ele mantém até hoje. Né? Mas o problema ocorreu logo no início. Logo no início. Você tem ele cometendo vários erros, várias tretas, né? Uma das coisas que eram certas e que deviam ocorrer era a lava-toga e a prisão em segunda instância. Mas ele simplesmente recuou. E por que isso ocorre? Porque um dos filhos dele, o Flávio Bolsonaro, ele está num esquema de rachadinha junto com o Fabrício Queiroz. Sistema de lavagem de dinheiro, coisa de miliciano, né? Coisa de político canalha, corrupto, digno do Rio de Janeiro. Né? Mas o negócio este, esse esquema de corrupção, ele não pertence, e não é só exclusivo, de Flávio Bolsonaro. Existem muitos outros que podem sim estar nesse momento se utilizando dessa esquema aí. Muitos políticos de vários partidos em vários lugares do país. Mas o estranho é notar que um idiota que diz que é a favor da justiça, concorda com o combate à corrupção, tanto que ele colocou o Sérgio Moro como ministro, oh minha nossa, entendeu? E você vê um escândalo de corrupção eruptir no governo dele, você percebe que as coisas não são bem lá o que ele estava falando. O gado burro que vota em político porque gosta, porque quer, ele ficou, não pode ser, 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 não pode ser. Mas as pessoas que realmente pensam, que param e observam a cagada que estava acontecendo, é óbvio que cedo ou tarde ia surgir uma revolta contra as idiotices dele. Né? E não demorou muito. Não demorou muito. E com o coronavírus, tudo só foi se agravar muito mais. Em todos os aspectos. Né? Você teve a saída do Mandetta, você teve a saída do Moro. Né? E com isso, vários. Qual é o nome que você dá? Várias exposições de intrigas no governo. Você tem um livro da Thaís Oyama, que é Tormenta, e que fala justamente do primeiro ano e como foi a eleição do Bolsonaro, junto com a sua rapaziada. Tá? Interessante notar que agora em 2020 teve eleições e o filho dele, deputado Carlos, um idiota do Twitter, um valentão de Twitter,
É que nem militante de esquerda no Twitter, cara. Igualmente insuportável. Né? Ele foi eleito. Só que se antes, em 2018, ele conseguiu um recorde, ele perdeu quase 5 vezes o número de votos que ele tinha. Né? Se antes ele passou com 1 milhão, agora foi bem menos, mas passou. Né? Aí teve uma entrevista, né, do Bolsonaro recentemente com o filho dele, aqui ele pergunta pro filho, o Eduardo, né? Quantos votos você conseguiu? Aí ele disse, 1 milhão e pouco. Não, errado, você não pensa direito. Você conseguiu um, o resto é tudo meu. Entendeu? Então, assim, tudo vai se agravando, tudo vai se mostrando na sua realidade. O Bolsonaro ficou 30 anos em partidos de centro, tá? Partidos de centro. E ele se diz conservador e de direita. Nossa, que facilidade agora. Você ser de conservador e de direita. Direita, é a direita do Brasil. Vamos ver, vamos ver. Mas o que se mostra é que o Bolsonaro, ele é, na verdade, um reacionário. Não há nada de conservador. Não há nada de direita. Tanto que ele disse recentemente que a CEAGESP não será privatizada. Isso é ser de direita? Não, não vai ser privatizada, tá ok? Entendeu? Não vai ser privatizada. Isso é coisa de alguém de direita? O Paulo Guedes dizia que ele ia privatizar várias e várias empresas, né? No início do mandato de Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Simplesmente nenhuma foi privatizada. Pior, surgiu uma outra estatal. Isso é uma medida de direita ou de esquerda? O descaso com o combate à corrupção era algo que você esperava de um governo do PT, mas não do PSL, Bolsonaro. Entendeu? Você não esperava isso dele? Não esperava. Não esperava, né? Pois é. 30 anos no poder, partido de centro, amigo de Roberto Jefferson, que é amigo de qualquer canalha que está no poder, e você vem me dizer que esse cara não como é que se diz? Vai realmente focar no combate à corrupção? Claro que não, cara. Da feita que os problemas do filho Flávio foram para tribunais superiores, o Bolsonaro se acelerou, se apressou para fazer contatos e entrelaçamentos de interesses com os ministros do STF, que não são flor que se cheire, nenhum deles. Tá? Ele se meteu com o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Justo os dois que eram mais focados na CPI da Lava Toga. Tanto por pessoas bolsonaristas, né, gado, quanto, como é que se diz, pessoas de direita e tudo mais. Ou pessoas de centro. Que acreditavam que, de fato, certas interferências do STF ultrapassavam o limite do razoável e tinham de fato algo suspeito ali a ser investigado. Né? Só que, se antes no Twitter eles encorajavam, né, falar sobre a Lava Toga, sobre pegar e prender Dias Toffoli, prender Gilmar Mendes por problema e tal, quando chegou a hora, meu amigo, o Bolsonaro jogou seus amiguinhos, seus passarinhos, né, fora para ficar, né, com seus amiguinhos. E o que aconteceu? Gente como Alan dos Santos, aquele boca de jegue que defende o Bolsonaro e passa pano junto com vários outros da internet, Paula Marisa, Bernardo Kister, Evaldo Eustáquio, Fábio Clicktime, Leitadas Loen, Let's Dex, um bando de canalhas, entendeu? Que é uma galeria de tantos vilões que não tem como lembrar todos os nomes. Né? Aí você teve ruptura no próprio PSL, agora o Bolsonaro está sem partido, e o Bolsonaro agora ele intensificou a negociação de cargos com o Centrão. Né? Tanto que quando explodiu com o STF essas brigas e tudo mais, uma das medidas que ele devia tomar para conseguir apoio de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli foi justamente tirar aquele idiota do Weintraub. Um retardado também,
militante que só fazia cagada no governo. Não que todos lá não façam, mas continuando, né? Fazer o quê? Aí você vê as cagadas se formando e tudo mais. E vem o coronavírus, né? Para justamente ferrar com ele ainda mais. Ainda bem, né? Por quê? Porque o coronavírus ele deixou claro uma coisa. Bolsonaro, diferente do que o gado pensa, ele não se importa com a vida humana. Ele, assim como Lula, só se importa com voto. Ele se importa com poder, com dinheiro. Porque se você pensa que esse esquema do Flávio Bolsonaro diz respeito somente ao Flávio Bolsonaro, você está maluco. Tá? Tem aquele tal de Eduardo que era dito que enquanto ele estava fazendo faculdade em um outro estado, era dito que ele estava também sendo um suplente do Roberto Jefferson em outro estado, cara. Parece que era Distrito Federal, Rio de Janeiro, né? Enquanto ele enquanto ele estudava no Rio de Janeiro, ele ainda estava ajudando, né, como suplente em Brasília, o amigo dele. Você consegue entender como é um funcionário fantasma? Você consegue entender isso? E não para por aí. Você tem Carlos Bolsonaro que também tem problemas, estava se encontrando com advogadozinho, com gente e tudo mais, porque tem problemas também com funcionário fantasma e com esquema de rachadonha. A criminalidade não escapa dessa família. É uma família, como diz o Marco Antônio Villa, parece até que de milicianos. Parece até um esquema de milícia. Aquele tal de Eduardo da Nóbrega, que morreu, que foi executado, não se esqueça, ele era amigo de Bolsonaro. Fabrício Queiroz, meu amigo, estava escondido na casa do anjo Ossef, lá em Atibaia. Aí o cara veio com umas mentiradas que só gente besta acredita, cara. E você acha que alguém caiu? Não caiu, cara. Todo mundo que está próximo do Bolsonaro está virando alvo de investigação. A mulher dele que fala o braille e tudo mais, ou não fala, já está sendo investigada. Os 89 mil na conta da Michelle, né? A Michelle Bolsonaro, com Fabrício Queiroz durante anos, recebendo, né, dinheiro. 89 mil, né? São 750 por mês, se eu não me engano. E agora surgiu mais um novo, o Renan, o jogador de LoL, League of Legends, que recebeu uma ajuda de graça de uma empresa que foi contratada pelo governo federal. Você acha que isso é normal, cara? Você acha que isso é normal? Não é normal. Simplesmente porque o que o Bolsonaro fez, como muitos políticos fazem, eles pegam e colocam sua família na política para que eles possam compartilhar e expandir seus lucros no desvio de dinheiro público, cara. Quanta gente morreu esse ano de 2020? 180 mil por volta. 180 mil por causa desse maldito coronavírus. Muita gente morreu. E as declarações do Bolsonaro eram sempre declarações que aviltavam contra a dignidade humana. Eram sempre declarações que desrespeitavam os mortos. Eu não sou coveiro, não sou coveiro, e daí? E daí? Lamento, fazer o quê? Então, assim, você percebe claramente, em 2020, houve também um enfraquecimento do bolsonarismo. Aquele idiota safado que já foi condenado por receber propina, o Celso Russomano, foi decaindo cada vez mais. Ele teve que tirar o nome do Bolsonaro da boca e das campanhas dele para poder ter uma chance de crescimento. Se aproximou e logo se afastou. Entendeu? Mas foi tarde demais. Perdeu. Muitos prefeitos que foram apoiados por Jair Bolsonaro perderam. Vincularam sua imagem a Jair Bolsonaro, perderam. Perderam. Aqui em Belém, um tentou lá, o Eguchi, perdeu.
Perdeu. Então, assim, é inacreditável. É inacreditável. E o pior, cara, é que esses caras estão lutando por poder e a luta deles deixa um bando de cadáveres. A luta de Bolsonaro contra o Witzel, que é um outro retardado desgraçado, que já vai ser impeachmentado, né? Eu já fui impeachmentado, né? E você tem também o Dória. O Dória, meu amigo, é inacreditável, mano. É inacreditável. Ainda estão pensando em colocar Luciano Huck para a presidência de 2022, cara. Mano, o Luciano Huck é a mesma coisa que o Dória, mano. É a mesma coisa que o Dória. Então é perturbador a gente ter que passar uma pandemia como essa à deriva de um tirano, de um desgraçado que não sente a sua dor, não sente pena nenhuma. A única coisa que ele vê são inimigos. Ele é um cara completamente paranoico, egomaníaco. Só vê seus inimigos e quer proteger o próprio ego. Ego inflado, orgulhoso, prepotente. É isso que esse presidente é. Entendeu? Pessoas, inúmeras pessoas, sabe, morreram. Pessoas perto de mim, ou perto de amigos meus, professores, colegas, morreram, cara. Aí você vai procurar as declarações do Bolsonaro e é simplesmente perturbador, é simplesmente melancólico você ouvir aquilo, sabe? A pandemia do coronavírus ela veio para mostrar quem se importa com os seres humanos e quem não se importa. Um ponto positivo foi mostrar que Bolsonaro, Lula, farinha do mesmo saco. Faces da mesma moeda. Não me venha dizer que Ciro Gomes é melhor, que Fernando Haddad é melhor, que Amoedo é melhor, que Luciano Huck é melhor, Sérgio Moro é melhor. Não. Infelizmente, cara, aqui no Brasil, as pessoas elas não podem achar que a mudança vai vir de cima para baixo. Para ter uma mudança de fato radical e de fato duradoura, poderosa, vai ter que ser uma mudança de baixo para cima. Você tem aqui, por exemplo, no governador Helder Barbalho, um dos governadores que está sendo investigado no Covidão. Em Manaus, no Amazonas, o governador, prefeito, investigados. Compra respirador que não funciona, cara. Compra respirador que não é para proteger pessoas na questão do coronavírus. Aí Bolsonaro passa a culpa para um, passa a culpa para outro, aí diz que o coronavírus ele é só uma gripezinha e ele é o atleta e tudo mais. Sendo que no fim das contas, chega no momento que o Bolsonaro diz: eu nunca disse que tratei esse coronavírus como gripezinha. E aí foi feita uma edição com 3 vídeos em que ele fala justamente que coronavírus é gripezinha. Ele vê coronavírus como gripezinha. Ele disse recentemente que usou máscara enquanto nadava para os peixinhos não pegarem corona. Olha que fofinho, né? O cara tá vendo que o Brasil tá passando por dificuldades e vai para férias no Guarujá. Vai para férias no Guarujá. O idiota do Dória vai para Miami. Voltou porque todo mundo começou a encher o saco, e o vice dele pegou corona. O Boulos pegou corona, a vice dele pegou corona, e era pessoal de esquerda dizendo: não vá pra rua, fica em casa. Os médicos e enfermeiros estão ali por você, fique em casa por eles. Sabe? Tem gente pobre que precisa sair. Tem gente que precisa sair para sobreviver. Aí vem um desgraçado governador colocar lockdown, velho. Ferrar ainda mais as pessoas pobres que precisam sair, cara. Tem gente que não pode ficar em casa. Não pode. E os caras não estão nem aí. Ah, não, mas teve auxílio. Que beleza, que maravilha. Né? Mas, meu amigo, não seja comprado por auxílio. Vai acabar. Já acabou. Não dependa de desgraçados. Pelo amor de Deus. Busque guia no Senhor, Jesus Cristo. Mas não busque em político.
Não seja gado. Não seja fanático. Não defenda esses caras. Não confie nesses caras. Tá entendendo? Esse pessoal é podre de rico. Eles morrem. Vão estar cagando dinheiro na hora que morrerem. Tá? E eu não sei nem se vai ser dinheiro honesto. Pode ser dinheiro até público desviado. Tanto fala de cagar aqui, que teve um cara, amigo do Bolsonaro também, Chico Rodrigues, que tava com dinheiro no Vale. No Vale, sabe o Vale? O Vale do fim da espinha dorsal. Conhece esse vale? No Anos, cara. No Anos. O cara tava com 30 mil dólares. Deve ter a bunda da Nicki Minaj ou o peito da Jojo Todinho só pra caber tanto dinheiro, cara. É inacreditável? É inacreditável. Mas é o que é. Isso que é perturbador, cara. Você pega esses caras, eles não estão nem aí para você. Não se engane, eles não estão nem aí para você. Defender Bolsonaro, meu amigo, é ser uma pessoa desumana. Tá? Esse cara deve ser impeachmentado e acabou-se. Tá entendendo? Ele deve ser impeachmentado. Agora, você acha que o impeachment vai depender? Ah, porque é o certo a se fazer? Não. Porque o Bolsonaro também se meteu com Rodrigo Maia e Alcolumbre. Justamente o que a gadaiada antes estava atacando também. Olha que interessante. Você não acha isso maravilhoso, não é? Não, negócio. Pra você ver, cara, que o Bolsonaro não está nem aí. Ele só quer proteger o esquema de corrupção dele. Ele não quer saber de passarinho de Twitter dele. Ele não quer saber de gente defendendo ele no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Ele vai fazer o que for preciso pra se safar. Colocou Cássio Nunes lá, que deixa ter lagosta e vinho pra esses safados do STF. Por quê? Porque tava com a bênção de Gilmar Mendes. Justamente aquele cara que ele dizia ser o inimigo que vocês devem dizer para lavar a toga, tirar e não sei o que mais, com aquele discurso besta. E olha no que deu. Olha no que deu, cara. Para você entender, cara. É muito simples. Esses caras não estão nem aí pro combate à corrupção. Porque se eles estiverem, vai acabar com os amigos deles, vai acabar com eles e até com os inimigos. Mas você não é. O Brasil tem que entender isso. O Brasil ele não pode se dividir entre esquerda e direita. Ele tem que se dividir entre povo e político. É o povo se protegendo dos políticos. Porque eles só vão fazer cagada. Tá? Não pense que esse gasto todo no coronavírus não vai sair na bunda do consumidor. Vai sim. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá? A vida humana, ela não vale muito para esses políticos. Eles são, eu não vou dizer que eles são nihilistas, não vou dizer isso, não vou. Mas são pessoas assim, sabe, que eles não veem por que lutar pelo próximo. Veja bem, a bondade, para você conseguir realizar um ato de bondade, é preciso de uma jornada inteira. Para que você não espere nada em troca, nenhuma recompensa. Para um ato de maldade, você só precisa dar um passo. Um passo para trás, um passo para frente, fechar os olhos e todos os passos negativos que o Bolsonaro podia dar no combate ao coronavírus, ele deu. Jogando culpa para governador, jogando culpa para alguns ministros. O cara, meu amigo, quando o Moro saiu e disse a verdade lá, ele queria mudar o diretor da PF. Aí o Bolsonaro diz: PF é prato feito, né? Prato feito. O que quer dizer PF, né? Pode ser qualquer coisa, né? É claro que pode, né? O aumento do preço do arroz, meu amigo. Cara, você vai lembrando, você vai ficando triste, sabe? Vai ficando devastado. Que é isso, cara? Ele é um bebê chorão. Ele é aquele tipo de valentão que quando que ele é pego, ele começa a chorar para ele escapar da punição. Quando o Moro saiu afirmando que ele queria afetar no MPF do Rio, na PF do Rio, o Moro avisou, ele foi lá fazer um pronunciamento chorando. Não chorando, né, de choro, mas fazer aquele choro, sabe, de mimimi. Um homem vitimista, cara. Um homem daquela idade fazendo um papel daquele. Eu nunca pedi nada pra ele. Aí tem um vídeo lá que o Moro não queria nem apertar a mão dele, né?
Não queria nem apertar a mão dele, ele ficou, ele não apertou minha mão naquele dia. Ah! Sabe, consegue compreender, cara, o nível, o líder que o Brasil colocou? Aí tem gado que diz, não, esse cara aí foi posto lá pelo poder de Deus. Sangue de Jesus te repreenda. Jesus não faz isso com o povo dele, tá? Jesus ele não vai deixar uma opção medíocre A, uma opção medíocre B, uma opção medíocre C. Ele dá o melhor. Então não me venha dizer que Bolsonaro na presidência é obra de Deus, porque não é. É mais obra de diabo do que qualquer coisa. Eu venho aqui e reafirmo. Tem um ditado que diz que o que o não sei o que do povo é não sei o que do Deus. A palavra do povo é a palavra de Deus. Nada disso. Nada disso. O povo é burro. O povo é burro. Tá? Então não venha caindo nessa. Às vezes o povo acerta, às vezes o povo erra. Nesse caso errou feio. Né? Mas também fazer o quê? Fazer o quê? Agora aguenta. Né? Agora a gente vai ter que aguentar. Esse cara aí até 2022. Mas o que a gente não pode tirar da nossa mente é não vote em político por querer. Vote porque é a única necessidade mesmo. Talvez você queira pagar lá o negócio lá de não votar, ou você pode ir lá e votar nulo. Faça o que você bem entender, meu amigo. Mas assim, não goste de votar em político, porque não existe Salvador. Salvador é só Jesus Cristo. Você quer um exemplo? Siga Jesus. Tá? Mas não siga esses caras. Eles não estão nem aí pra você. Não estão nem aí. Então, assim, é um cara chorento, né? Mimimento, né? O cara é pra fazer choro, cara. É aquele tipo de valentão egoísta, um cara prepotente, canalha, safado, mentiroso. E aí, hipócrita, né? Aí, quando é pego na boca, na botija, ele começa a se vitimizar. Ai, o Moro não gostava de mim. Eu nunca dependi dele pra nada. Nunca dependi dele pra nada, pra eleição. Aí. Sabe, é uma coisa deplorável, cara. Uma coisa deplorável. Eu acho que esse assunto do Bolsonaro ele rende inúmeros vídeos. Inúmeros. Mas o último que ele diz aqui é: o Brasil está quebrado e eu não posso fazer nada. Aí ele disse: existem forças querendo me tirar do poder, mas vão ter que me aguentar até 2022. Entenda bem, o que o Bolsonaro foca é 2022 ser reeleito para continuar no poder. Você entende isso? É extremamente perturbador pensar que em um momento desse, com 180 mil pessoas mortas, um homem pense apenas em um cargo. Mas é assim, é a vida. É assim que são os nossos políticos brasileiros. Talvez eles sejam nada mais nada menos do que reflexos da nossa sociedade. E isso é muito triste. Saber que chegou a esse ponto de desumanização, demonização. Um ataque à saúde, um ataque à justiça, omissões e mais omissões, e o povo morrendo nas mãos dele. Mas Deus um dia vai chamar a responsabilidade. Você está livre para fazer o que você bem entender. Sem dúvida alguma. Mas saiba que um dia Deus ele chama a responsabilidade. Seja aqui em vida, ou seja, em morte. Muita gente boa morreu, muita gente inocente que não tinha nada a ver com isso morreu. E é uma pena de verdade. Fica aqui minhas condolências a todos. Eu agradeço a Deus porque a minha família não foi tocada. Mas quando eu penso a respeito dessas pessoas que morreram, a única coisa que vem é o profundo sentimento de tristeza, de decepção e de indignação. Decepção porque eu achava que, apesar de ser muito grave o vírus, haveria uma união política para proteger as pessoas. Não ocorreu. Governadores ferrando a vida de cidadãos pobres, presidente focando em livrar seus filhos
denunciados e investigados por corrupção, ele mesmo denunciado e investigado por corrupção, amigos e família denunciados e investigados por corrupção, assim como ocorreu com Lula, cara. E no fim das contas, o Lula nada mais foi que um cara culpado. Foi condenado e foi culpado. Muito provavelmente no futuro, cara, vai ter juízes que vão pegar e observar justamente esses casos dos Bolsonaros, e eles serão presos assim como o Lula foi. Entendeu? Assim como o Lula foi. Porque o Bolsonaro, ele não é de direita, ele não é conservador, ele é reacionário. Só isso. Parece que para ser conservador você precisa dizer: não, eu sou contra o casamento gay, eu sou contra a maconha, sou contra o aborto. Automaticamente sou conservador, sou de direita. Não é assim que funciona, cara. O conservadorismo, ele não é tão simples assim. Muito do que ele se baseia em ceticismo também. Não tem como você ser simplesmente conservador porque eu sou contra maconha, drogas, aborto e gays. Conservadorismo não é isso. Isso é reacionarismo. Conservadorismo, outra história. Infelizmente, não sou muito estudado em política, não tenho como dar informações profundas sobre o que de fato é conservadorismo, mas do pouco que eu li, o que o Bolsonaro é uma simplificação, uma caricatura, mas ele não chega nem mesmo perto de ser conservador ou de ser de direita. Ele apenas se apropria de catolicismo e cristianismo e judaísmo para dizer: olha, sou do bem, eles são do mal, eu vou ajudar vocês. O cara, meu amigo, estava querendo ajudar R.R. Soares a conseguir que as suas multas fossem perdoadas na Receita Federal. Multas devidas. Dinheiro devido. E ele queria, não, deixa pra lá. Ele queria fazer com que o R.R. Soares não precisasse pagar multas que eram devidas, sim. Você entende isso? Isso é ser de direita? Isso é ser conservador? Não é. Isso nem mesmo é ser cristão. Porque está escrito na Bíblia: dá a César o que é César, dá a Deus o que é de Deus. Por que você não quer dar a César o que é de César, o que é de Deus o que é de Deus? Por que você está evitando? Por que você está atrapalhando? Porque você não é cristão. Você não tem nada de conservador, nada de direita. Você é só um reacionário. Um cara de centro fisiológico. Apenas isso. Acabou-se. Então, sinceramente, cara, esse é um assunto que dura vários vídeos, mas eu queria só deixar sintetizado que esses pensamentos aí. O cara é simplesmente uma desgraça ambulante e, infelizmente, o povo brasileiro pobre, que acorda cedo para trabalhar todos os dias, é quem paga por isso. Infelizmente. Não só por esse político, né, o presidente, mas por tantos deputados, ministros de STF, STJ. Cara, STJ, cara, tava com um filho com esquema lá para colocar, mano. O Fux colocou a filha dele para ser desembargadora, sendo jovem, cara. Então, assim, esse pessoal, eles só defendem a si próprios. Só isso. Não espere que seja esquerda contra direita. É o povo contra os políticos. Os políticos, eles não querem o seu bem. Esse pessoal que está em altos cargos e não tem o menor senso de temor a Deus ou de responsabilidade para com o povo e com o Estado, você pode ter certeza. Infelizmente, é isso que a gente tem. Mas eu acredito que o povo brasileiro ainda vai melhorar muito e vai conseguir colocar gente consciente, gente que se importa com a vida humana, com a dignidade humana e que vai fazer o povo brasileiro orgulhoso. Por enquanto, infelizmente, não teremos isso. Os cargos que estão lá, de gente lá, é só de vagabundos, canalhas, que só se importam consigo mesmo. Raríssimas exceções de gente séria. Raríssimas, não posso dar nomes, porque infelizmente a gente só vê os maus e raramente a gente vê alguma notícia boa dos bons. Então, uma pena, né, cara? Mas que Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.